Imagina você, numa noite escura, segurando nas mãos um livro proibido, aquele tipo de conhecimento que a Igreja tentou destruir por séculos, mas que sobreviveu escondido em porões, passado de mão em mão entre aqueles que ousavam desafiar o sagrado e o profano. Estamos falando do livro de São Cipriano, o grimório mais temido da história lusófona. E hoje você vai descobrir por que certas leituras desse livro eram consideradas tão perigosas que podiam custar a vida, a sanidade ou até a alma de quem se atrevesse a pronunciar suas palavras em voz alta. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Antes de mais nada, preciso te contar uma coisa que pouca gente sabe. O livro de São Cipriano nem era para existir. A lenda conta que São Cipriano de Antioquia foi um dos maiores feiticeiros do mundo antigo, um cara que conhecia todos os segredos da magia negra, invocava demônios como quem pede um café e tinha pactos com entidades que fazem o capeta parecer criança de colo. Mas aí, num plot twist digno de novela das 9, ele se converteu ao cristianismo e queimou todos os seus grimórios. Ou será que queimou mesmo? Porque é aí que a história fica interessante de verdade. A versão que circulou por Portugal e Brasil a partir do século XVIII é um verdadeiro Frankenstein de feitiçarias. Dentro daquelas páginas amareladas tinha de tudo: rituais egípcios antigos, cabala judaica, orações cristãs invertidas, encantamentos mouros e até conhecimentos que supostamente vinham da Babilônia. Era tipo um catálogo do sobrenatural, sabe? E o mais assustador é que existiam várias versões desse livro, cada uma mais proibida que a outra, circulando em cópias manuscritas que iam sendo alteradas, ampliadas e, dizem as más línguas, testadas por pessoas que nunca mais foram vistas. Mas vamos ao que interessa. Quais eram as leituras realmente perigosas desse livro maldito? A primeira delas, talvez a mais temida de todas, era o ritual conhecido como a Grande Invocação. Não vou nem arriscar descrever as palavras exatas aqui porque, sinceramente, tem limite para tudo. Mas o princípio era simples e aterrorizante. Você fazia um círculo de proteção, acendia velas negras em configurações específicas e pronunciava nomes que não deveriam ser pronunciados. O objetivo? Invocar não um demôniozinho qualquer, mas as próprias entidades primordiais, aquelas que existiam antes da criação. A história conta que quem chegava até o fim dessa leitura, sem enlouquecer ou morrer no processo, ganhava conhecimento absoluto sobre o futuro e o passado. O preço? Bem, esse é o detalhe macabro. Sua sombra desaparecia, literalmente. E segundo os relatos, pessoas sem sombra entravam numa espécie de limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tem outra leitura no livro que era considerada ainda mais traiçoeira, porque parecia inofensiva: as orações para encontrar tesouros enterrados. Pode até soar como coisa de criança, né? Mas não era nada disso. Essas orações específicas vinham acompanhadas de rituais que exigiam sangue, terra de cemitério e, pasmem vocês, que fossem realizadas em encruzilhadas durante a lua nova. O problema é que tesouros, segundo a tradição do São Cipriano, nunca estão desprotegidos. Eles são guardados por entidades, espíritos de antigos donos, ou mesmo por demônios que fizeram pactos para proteger aquele ouro. Quando você pronunciava aquelas palavras de poder, você não estava só pedindo permissão para pegar o tesouro, você estava desafiando o guardião. E as histórias de gente que ficou rica da noite para o dia, mas enlouqueceu em menos de um ano, ou que encontrou fortunas, mas perdeu todos os filhos em acidentes inexplicáveis. Essas histórias eram mais comuns do que você imagina. A coisa fica ainda mais sinistra quando a gente fala dos feitiços de amor que estavam escondidos nas páginas mais obscuras do Grimório. Porque olha,
Todo mundo acha que feitiço de amor é aquela coisa boba, vela rosa, pétala de flor, essas coisas. Mas no livro de São Cipriano, tinha umas receitas que eram praticamente possessão espiritual disfarçada de romance. Tinha um ritual em específico que exigia que você pronunciasse determinadas palavras enquanto olhava para a foto da pessoa amada, à meia-noite, segurando um objeto que pertencesse a ela. O detalhe macabro, as palavras eram uma espécie de aprisionamento astral. Você não estava fazendo a pessoa te amar. Você estava literalmente amarrando a alma dela, a sua. Os registros da Inquisição em Portugal mencionam casos de mulheres acusadas de bruxaria que confessaram ter usado essas leituras. E o resultado eram sempre os mesmos. A pessoa amada definhava, perdia a vontade própria e eventualmente morria se o feitiço não fosse desfeito. Mas tem uma leitura que supera todas em termos de perigo puro e absoluto: o Pacto com Lúcifer, descrito em detalhes assustadores numa seção que muitas cópias do livro nem incluíam porque era considerada perigosa demais até para quem já lidava com magia negra. Esse ritual não era para qualquer um, exigia 7 dias de preparação, jejum absoluto e a leitura de invocações específicas que iam gradualmente abrindo portais. No 7º dia, à meia-noite em ponto, você deveria assinar com seu próprio sangue um pergaminho onde estavam escritas as condições do pacto. O que tornava isso absolutamente aterrorizante é que, segundo o próprio livro, uma vez iniciada a leitura dessas invocações, você não podia parar. Se parasse no meio, as entidades que você começou a invocar viriam de qualquer jeito, mas sem a proteção do círculo ritual completo. E aí, meu amigo, você virava literalmente um portal ambulante para coisas que não deveriam entrar no nosso mundo. Tem registros históricos reais, documentos da Inquisição portuguesa e brasileira, que mencionam pessoas que foram queimadas vivas por possuírem cópias do São Cipriano. Mas o mais curioso é que, mesmo entre os inquisidores, havia quem suspeitasse que o livro funcionava de verdade. Tanto que, em vez de simplesmente queimar todas as cópias que encontravam, algumas eram guardadas em arquivos secretos da igreja. Por quê? Porque conhecimento é poder, mesmo que seja conhecimento proibido. E tem teoria que diz que certas leituras do livro continham não apenas feitiços, mas verdades sobre a natureza da realidade que as autoridades religiosas não queriam que se espalhassem. Uma das histórias mais arrepiantes que sobreviveu aos séculos vem do Brasil colonial. Conta-se que um padre jesuíta, em Minas Gerais, conseguiu uma cópia do livro e, movido pela curiosidade, começou a ler os rituais de invocação. Ele não acreditava que funcionariam. Óbvio, era um teste da fé dele, uma forma de provar que tudo não passava de superstição. Durante 3 noites consecutivas, ele leu em voz alta as palavras proibidas. Na 4ª manhã, encontraram ele no altar da igreja, completamente enlouquecido, falando em línguas que ninguém reconhecia, fazendo símbolos no ar com as mãos. O detalhe que fez a história virar lenda: todas as imagens sacras da igreja tinham virado de costas. As estátuas de santos, os crucifixos, tudo estava de costas, como se tivessem se recusado a testemunhar o que quer que tivesse acontecido ali. O que muita gente não entende é que o perigo dessas leituras não estava só no conteúdo sobrenatural, mas no poder que as palavras têm quando carregadas de intenção e crença. O livro de São Cipriano funcionava como uma espécie de manual de programação da realidade, usando símbolos, sons e rituais que mexiam com camadas profundas da psique humana e, quem sabe, com forças que existem além da nossa compreensão. Quando você pronunciava aquelas palavras antigas, escritas em latim arcaico misturado com hebraico e línguas mortas, você não estava só lendo, você estava ativando algo. Hoje em dia, existem versões editadas, censuradas e seguras do livro de São Cipriano, que você pode comprar em qualquer loja esotérica. Mas os estudiosos do oculto garantem que essas versões
foram completamente descaracterizadas, que os rituais verdadeiramente perigosos foram removidos ou alterados de propósito. As cópias originais, aquelas manuscritas que circulavam nos séculos passados, essas são raríssimas, estão em coleções privadas ou em arquivos secretos de bibliotecas antigas. E talvez seja melhor assim, porque nem todo conhecimento foi feito para ser conhecido, nem toda porta foi feita para ser aberta, e nem toda palavra foi feita para ser pronunciada em voz alta. Fica então aquela reflexão que não quer calar. Será que o verdadeiro perigo desse livro estava nas suas leituras, ou no fato de que ele nos lembra que existem fronteiras que não deveríamos cruzar, mistérios que talvez devessem permanecer mistérios, e que às vezes a curiosidade humana pode ser a porta de entrada para coisas que, uma vez liberadas, não podem mais ser controladas? O livro de São Cipriano continua aí, em algum lugar, guardando seus segredos e esperando o próximo curioso que ouse desafiar o desconhecido. Agora eu quero saber de você. Essas leituras do livro de São Cipriano realmente despertavam forças que não deveriam ser tocadas? Ou tudo não passa de medo, crença e sugestão humana? Você teria coragem de ler essas palavras em voz alta? Ou acredita que certos conhecimentos existem justamente para não serem pronunciados? Deixe seu comentário abaixo. O seu relato também passa a integrar este arquivo. Se esse conteúdo te acompanhou até aqui, fortaleça o Arquivo Cipriano. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Outros manuscritos permanecem ocultos, outras leituras seguem proibidas e novos arquivos serão abertos no momento certo.